Eles sempre disseram que a casa no fim da estrada era amaldiçoada. Cresci ouvindo histórias sobre gritos vindos da mata atrás dela, vultos espreitando pelas janelas e desaparecimentos inexplicáveis de quem ousava atravessar os portões de ferro enferrujado. Mas, como toda lenda contada muitas vezes, com o tempo ela perdeu o peso do medo e virou apenas mais um conto para assustar os mais jovens. Até o dia em que eu precisei entrar lá. Meu irmão mais novo, Lucas, sumiu. Sumiu de verdade. Sem rastros, sem mensagens, sem despedida. A polícia fez o básico. Cartazes, perguntas aos vizinhos, rondas noturnas. Mas ninguém o viu. Ninguém ouviu nada. Ninguém suspeitava de ninguém. A última localização do celular dele, próxima à casa abandonada no fim da estrada. Aquela mesma, a casa da lenda. E foi aí que tudo começou a sair do controle. Naquela noite, peguei uma lanterna, um casaco e fui sozinho. A estrada de terra parecia mais silenciosa do que nunca. Nem o som dos grilos me acompanhava. Quando cheguei diante dos portões, percebi que estavam entreabertos, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. O rangido que fizeram quando empurrei mais as folhas de ferro pareceu ecoar pela eternidade. A fachada da casa estava coberta por trepadeiras secas e a madeira das janelas pendia torta, como se a própria construção estivesse tentando fechar os olhos para o que acontecia lá dentro. Entrei. O ar era denso, cheirava a mofo e algo mais. Algo metálico, como sangue envelhecido. O hall principal era amplo, com um lustre despencado no chão e os restos de um tapete corroído. Comecei a chamar por Lucas. 1, 2, 10 vezes. Nenhuma resposta. Subi as escadas que rangiam sob meus pés e percorri os quartos, um por um. Todos vazios, todos congelados no tempo. Até que ouvi um sussurro. Meu nome. André. Vindo do andar de baixo. Voltei correndo, mas quando cheguei, a sala estava diferente. A porta pela qual entrei havia sumido. Em seu lugar, uma parede de tijolos úmidos. Meu coração disparou. Gritei. Bati nas paredes. Nada. Foi quando vi, no meio da sala, uma figura. Um homem de terno preto, pele pálida e olhos fundos como 2 poços de escuridão. Ele não falava. Apenas me olhava. E depois apontou para a porta do porão. Era como se ele estivesse me dando uma escolha. Fugir já não era mais uma opção. Entrei no porão. A escuridão lá dentro era absoluta. Minhas mãos tremiam. Meus passos ecoavam sobre o chão de madeira podre. E então, vi luz. Uma única vela acesa sobre uma mesa. E atrás dela, uma caixa de madeira com marcas de garras em sua superfície. Cheguei mais perto. A caixa tremia, como se algo dentro dela quisesse sair. Quando a abri, encontrei a camisa do Lucas. Encharcada, fria. Um sussurro saiu da caixa e se espalhou pela sala. Você não devia estar aqui. A vela apagou e no breu senti mãos frias. Muitas. Pegando meus braços, pernas, rosto, eu gritei. Mas era como se os gritos não tivessem som algum. Fui arrastado. Acordei horas depois em um cômodo diferente. Sem janelas, sem saídas. Apenas uma cadeira no centro e uma gravação tocando repetidamente. Você veio até nós. Agora você pertence a esta casa. E então ouvi. Os passos de alguém se aproximando. Lentos, arrastados, batendo forte no chão de madeira. Minha respiração parou. Eu sabia que aquilo não era humano. A porta rangeu. E ali, de pé, estava Lucas. Mas não era mais ele. Seus olhos estavam negros, sem alma. Seus lábios se moviam, mas não havia som. Ele estendeu a mão. E eu estendi a minha. Toquei a mão dele. Estava gelada, dura, quase sem vida. Mas o pior não foi isso. Foi o que senti quando nossos dedos se encostaram. Um vazio profundo. Como se toda luz, toda esperança, toda lembrança estivesse sendo drenada de mim. Em milésimos de segundos, imagens passaram diante dos meus olhos. Não eram memórias minhas. Eram lembranças dele. Do Lucas.
do que aconteceu depois que ele entrou naquela casa. Vi-o sendo atraído por vozes, um chamado insistente que vinha de um espelho partido no andar de cima. Vi ele atravessando o vidro como se fosse água, e do outro lado havia algo. Um lugar que parecia este mundo, mas completamente distorcido, escuro, inóspito. Corredores intermináveis, relógios andando para trás, gritos distantes que vinham de todos os lados e ao mesmo tempo de lugar nenhum. A figura de terno o esperava lá, sempre observando, sempre sorrindo, nunca falando. Vi meu irmão correndo, tentando escapar, pedindo ajuda. Mas tudo o que ele encontrou foi um labirinto onde o tempo se dobrava sobre si mesmo, e as portas o levavam sempre ao mesmo lugar. Uma sala com 7 espelhos e em cada um reflexo diferente dele, alguns deformados, outros em decomposição. Em todos, o mesmo olhar de desespero. Quando soltei sua mão, estava de joelhos, ofegante. Sentia o coração batendo fora de compasso, como se minha alma tivesse saído por alguns segundos e quase não voltasse. Lucas ainda estava parado à minha frente, mas agora lágrimas escorriam de seus olhos vazios. Ele sussurrou com uma voz baixa, fragmentada: "Você precisa destruí-lo." Antes que eu pudesse perguntar o quê, ele sumiu, como fumaça levada pelo vento. E no lugar onde ele estava, surgiu uma nova porta. Entrei sem pensar. Era um corredor estreito, com paredes cobertas por símbolos riscados com unhas. Marcas que pareciam gritar, implorar, rezar. Cada passo fazia o chão vibrar sob meus pés, como se algo imenso estivesse se movendo sob a casa. No final do corredor, uma sala circular, e no centro, um espelho. O espelho, alto, emoldurado por crânios esculpidos em madeira escura. A superfície era líquida, como o mercúrio agitado. Meu reflexo não se mexia como eu. Ele sorria. Ele me observava. Ele me odiava. A figura de terno surgiu novamente, agora dentro do espelho, com os olhos fixos em mim. E pela primeira vez falou: "Você é o próximo. Esta casa precisa de alguém." Senti uma pressão na cabeça. Sons de vozes desconhecidas preenchendo minha mente. Sussurros de pessoas que nunca conheci, me dizendo coisas que eu não queria ouvir. Verdades sobre mim, sobre o que eu esqueci, sobre o que fui forçado a esquecer. A casa me conhecia, ela sempre conheceu, e ela havia me chamado não para resgatar Lucas, mas para substituí-lo. Alguém precisava ficar no lugar dele. Alguém precisava carregar a maldição. Tentei correr, mas o chão começou a se desfazer sob meus pés. A sala girava. O espelho se partia em 7 pedaços, e de cada pedaço saía um reflexo meu, gritando, chorando, sangrando. Cada um deles representando uma parte da minha alma que estava sendo arrancada. Fui puxado para dentro. Vi meu corpo do lado de fora, parado, vazio. E vi a figura de terno se aproximando dele, sussurrando: "Agora você é o guardião." E então tudo apagou. Quando abri os olhos, estava de pé no saguão da casa, sozinho. O portão lá fora, escancarado. A noite ainda escura. Mas algo em mim havia mudado. Eu saí da casa. As pessoas me viram. A polícia me encontrou. Disseram que fiquei sumido por 2 dias. Mas para mim foram horas, talvez minutos. Voltei para casa. Voltei para minha vida. Mas todas as noites, quando fecho os olhos, vejo aquele espelho e ouço a voz dele, do reflexo, do outro eu. Ele me observa, esperando que eu durma para sair, porque a verdade é que eu não sou mais o André. Nas primeiras noites consegui resistir. Mantinha as luzes acesas. Dormia com os olhos entreabertos. Mas mesmo assim, os sonhos vinham. Sonhos em que eu estava preso no espelho, e a versão que saiu de lá, a que caminha no meu corpo agora, observava o mundo com uma calma aterradora. Ele sorria para as pessoas. Trabalha, anda pelas ruas, conversa com amigos, mas não é humano. Ele imita, aprende, copia e espera. E eu? Eu continuo aqui dentro,
preso do outro lado. Sei disso porque ainda vejo tudo, cada olhar, cada gesto, cada palavra que ele diz usando minha voz. E sei que ele está preparando algo grande. Ele não está satisfeito com apenas um corpo. Ele quer mais. Ele quer abrir a casa de novo. E a casa quer ser aberta. Ela fala com ele nas noites silenciosas, quando ninguém está por perto. Sussurra planos antigos, segredos enterrados em paredes, nomes esquecidos. Eu escuto também. E cada vez que ele atende um chamado, vejo outra porta se abrir naquele lugar distorcido onde estou preso. Vejo outros rostos. Pessoas que sumiram. Gente que nunca foi encontrada. Todos aqui. Todos conscientes. Todos à espera. Somos prisioneiros de nossos próprios reflexos. Ontem, ele olhou direto para o espelho da minha antiga sala. Parou diante dele e sorriu, como se soubesse que eu ainda o observava. E pela primeira vez desde que trocamos de lugar, ele falou comigo. Está confortável aí dentro, André? Não respondi. Não consigo. Mas se pudesse, eu gritaria. Porque entendi agora. A casa não é só um lugar. Ela é uma fenda, uma abertura, um ponto de passagem. E a figura de Terno. Ela é o porteiro, o zelador das trocas, um servo de algo ainda mais antigo, algo que se esconde entre os reflexos do mundo. Uma entidade que se alimenta da troca de essências, que transforma curiosos em espelhos vivos, e a cada nova troca, ela se fortalece. E agora, ele está escolhendo o próximo. Você que está ouvindo isso, deve achar que é apenas uma história. Uma ficção qualquer para te entreter numa noite escura. Mas olhe ao seu redor. Olhe com atenção. Algum reflexo aí parece errado? Um segundo atrasado? Um sorriso um pouco largo demais? Talvez ele já esteja olhando de volta. E quando você encarar esse reflexo por tempo demais, vai escutar também. Vai ouvir a casa chamando. E então, quando você entrar, não será para ver. Será para ficar. E alguém, ou algo, vai sair no seu lugar.